Bom dia, amigos. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Para quem for assistir em outro horário, uma boa tarde, uma boa noite também. Senhor Jesus abençoe grandemente cada um de vocês, seus lares, suas famílias. E estamos aqui hoje para o segundo dia, então, dia 2 de março. Bendito seja o nome do Senhor. 2 de março de 2021, o segundo dia do propósito de reflexão, né? Trazendo aí uma mulher por dia, né? Mulher da Bíblia, né? Que a Bíblia relata a sua história, fala sobre ela. E até o dia 8 vamos juntos aí, tá? Então serão 8 mulheres que nós vamos refletir, que nós vamos aprender, que nós vamos conhecer um pouquinho sobre elas, tá? Então, depois quero pedir para vocês aí que puderem, compartilhem essa live, né? Se vocês gostarem, se vocês forem abençoados de alguma forma, se Deus falar ao seu coração e você sentir que te edificou, contribua também, né? Compartilhe com outras pessoas e vamos juntos aí semear a palavra de Deus e também aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nesse tempo. Então, como está no título aí da live, hoje a reflexão é sobre uma mulher muito pouco comentada, né? Muito pouco falada, mencionada, né? Inclusive, eu estava lendo sobre uma outra mulher, né? Débora, estava lendo sobre ela e me chamou a atenção dentro do texto, né? Que falava ali a história de Débora, foi citado o nome dessa mulher que eu vou trazer hoje e eu realmente fui impactada com o que Deus ministrou no meu coração. Então, Jael é o nome dela, né? A leitura que eu fiz está em Juízes, no capítulo 4, do versículo 9 até o versículo 22, tem aí a narração que traz pra gente um pouquinho sobre o contexto, né, da história, né, o contexto de vida do que foi narrado sobre Jael. Bom, aí no capítulo 4, né, se vocês... Desculpa o barulho, estamos no trânsito. Se vocês derem uma lida depois com calma, vocês vão perceber nesse texto, né, de Juízes capítulo 4, que a história ela está sendo narrada dentro de um período onde Deus queria trazer novamente as tribos, né, de Israel, trazer o poder, trazer o domínio, né? Era um momento assim que eles estavam conquistando, né? Estavam indo em busca de conquistas de terras, né? Tomando posse de terras. E Deus levanta então, né, a juíza Débora, mas não é sobre ela que nós vamos falar hoje. Levanta essa juíza Débora, que nessa ocasião também era uma profetisa, né, muito usada por Deus, e Deus revela a ela, né, mostra a ela quem seria a pessoa que deveria se posicionar para entrar em combate contra uma nação inimiga, contra um povo, né, um reino inimigo, para que eles tivessem êxito. E Deus revela a ela que essa pessoa deveria ser Baraque, né? Então ela se dirige a Baraque e ela dá a ordem a ele do que Deus pediu, para que ele se levantasse, se posicionasse, se preparasse, colocassem homens, soldados, né, preparados e prontos para guerrear contra o reino inimigo, né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, que às vezes são muitos nomes, né? O reino de deixa eu dar uma olhadinha aqui que eu não me recordo agora certinho, mas na leitura do texto fala bem certinho sobre ele,
né? Mas era sobre o reino de Jabim. Então esse era o rei, né, da época, Jabim, que era inimigo das tribos de Naftali e Zebulon. E segundo ali a orientação que Deus deu, né, a profetisa Débora para convocar, para ordenar a Baraque, ele deveria se preparar, porque Deus daria a terra de Jabim, a nação de Jabim, nas mãos deles, né? Então, o chefe do exército do reino de Jabim era Sísera, né? Esse nome vocês devem ter ouvido já. Então, Sísera era o chefe dos soldados, era o chefe do exército, né? E era um exército muito poderoso, gente, muito forte. E o que acontece, gente? Você pode prestar atenção. A narração da história começa ali no versículo 9, falando, né, sobre a profetisa que procura Baraque, que dá ordem a ele, e tá falando sobre esse episódio aí. E em determinado momento, no versículo 11, a gente percebe que há uma pausa na narração. E eu achei isso fantástico, porque no versículo 11, ali vai falar sobre um homem que até então não tinha nada a ver ali, né? No começo da narrativa ali não tinha nada a ver com a história, né? Só que aí Deus para a história para dar atenção a alguém. E o versículo 11 traz Éber. Éber era da tribo dos queneus. E o versículo 11 chama a atenção de que ele deixa o seu clã, ele deixa ali o seu povo, o povo queneu, ele sai desse clã que fazia parte ali dos povos ali do sogro de Moisés, e diz que ele vai para uma outra terra, e nessa outra terra ele monta a sua tenda. Ele foi para um lugar mais distante. E aí, eu sei que tem alguns homens também acompanhando a gente aí na live, então eu quero trazer menção ao seu coração sobre Éber. Éber era um homem, até então desconhecido, um homem comum, que fazia parte de um povo, de um clã. Só que olha que interessante, Deus tira ele desse meio. O tempo dele ali se encerrou. Deus queria algo na vida de Éber. Éber dá atenção, ele percebe algo e ele sai do meio do povo, e ele sai do meio do clã, e ele vai viver em outro lugar. Ele monta a sua tenda, a sua moradia em uma outra terra, em um outro lugar. Então, homem, aqui tem uma lição para nós já, né? Para você, homem, para nós também, mulheres, que em alguns momentos Deus conclui ciclos da nossa história em determinados lugares. Há momentos em que Deus precisa nos tirar do meio do nosso povo, assim como fez com Abraão também, né? Às vezes nós estamos ali, mas não é ali que Deus nos quer, porque não é ali que existe uma vitória marcada para as nossas vidas. Toma posse disso. E continuando a história, diz que eu entendi assim, não estou dizendo que foi isso, mas a interpretação que eu tenho na leitura do texto é como se, tipo, Baraque, ele não tivesse exatamente concordando, ele não quisesse assumir esse desafio, né, que Deus tinha dado. Deus usou a profetisa, que era conhecida na época, muito usada por Deus, só que ele fala para ela, ok, é para eu ir? Ok, Deus quer que eu vá? Só que eu só irei se você for também. Tipo assim, né? A meu ver. Ah, tá, é para eu ir? Eu só vou se você for. Por que você tá me mandando pra esse perigo aí? Vamos junto então, falar é fácil, né? É mais ou menos isso que eu interpretei da atitude de Baraque. E
Débora, né, muito séria, ela fala: ok, irei com você, estarei contigo, porque eu tenho convicção do que Deus falou e do que Deus irá fazer. Só que não será para você a vitória dessa guerra, porque Deus entregará esta batalha, Deus entregará essa vitória nas mãos de uma mulher. E aí marca, sela a história de Jael. Gente, Jael era mulher de Heber. Olha aí, presta atenção. Era mulher de Heber. E dentro da narrativa diz que quando o exército de Sísera, eles preparam seus carros, seus soldados, carros de guerra, seus soldados para guerrear, para enfrentar o exército de Baraque. Baraque tinha unido as tribos de Naftali e de Zebulon. E diz que Sísera era muito forte, esse chefe do exército, ele tinha muita visão, né, muito entendimento. Então ele prepara seus carros de guerra, seus soldados e vai ao encontro de Baraque. Só que Deus já tinha garantido a vitória. Foi Deus quem falou. Gente, quando Deus fala, tá falado e ponto. Quando Deus fala, falou e vai acontecer. E diz que quando Baraque posicionou seus soldados e ele vai ao encontro de Sísera, né, diz que Deus colocou sobre a vida de Sísera um grande temor. Houve um grande temor, um pânico, um desespero, um medo. E isso fez com que eles se desajustassem dentro das suas organizações, dentro do seu emocional, do seu psicológico, acredito eu. E diz que ali o exército de Baraque, né, correu atrás do exército de Sísera. Diz que eles começaram a fugir e o exército de Baraque foi atrás. E ali diz que eles mataram a fio da espada todos os soldados. Não sobrou um sequer. Só que Sísera, quando percebeu que o negócio estava sério, ele pulou do carro, pulou do seu carro de guerra e diz que ele fugiu a pé. E para onde ele foi? Ele foi para o lugar onde havia a tenda de Heber, marido de Jael. E a narrativa fala que não fala sobre Heber. Então, provavelmente, Jael estava em casa sozinha. Heber devia estar trabalhando, devia estar, né, atuando, talvez até guerreando junto, não sabemos. Porém, diz que a tribo dos queneus tinha paz com o reino de Jabim. Então, Sísera, ele se sentiu confortável, ele não temeu, ele não teve medo. Ele falou: eu vou me esconder, eu vou procurar abrigo ali na tenda de Heber. E ele foi em direção àquela tribo, em direção àquela tenda. E diz que Jael estava atenta e de longe ela percebeu que ele vinha. E Jael, quando o avistou, que o reconheceu, diz que ela o tratou com cortês, né? Então ela chegou: meu senhor, adentre-se a minha tenda, venha para cá, não tema, aqui você estará seguro. E diz que ele entrou na tenda e ela o escondeu, e quando ela o escondeu, né, que ele se sentiu confortável, ele percebeu de fato que ela estava ali para cuidar, para proteger, para dar abrigo, né, para o ajudar. Ali ele pediu água, ele teve sede. Ele pediu água. E o que Jael deu para ele? Diz que ela abriu, né, a cumbuquinha dela ali de couro, né? E diz que ela ofereceu a ele leite. Ele bebeu leite e adormeceu profundamente. E o que a história nos diz é que ela aproveitou esse momento, tirou uma estaca da tenda, pegou um martelo e cravou sobre a cabeça, e atravessou a cabeça de Sísera. E ali ela derrotou aquele inimigo. Gente, muitas lições tem nessa passagem, muitas lições. Eu sempre faço as anotações aqui, agora eu já parei, então eu consigo ler.
Essa Jael, quem é essa mulher? Essa mulher, a gente consegue identificar nela uma mulher, ela era esposa, né, ela era casada, ela tinha seu marido Eber, mas era uma mulher corajosa, era uma mulher estratégica, era uma mulher racional, era uma mulher, quem sabe, que sabia lidar com os seus temperamentos, com as suas emoções. Era uma mulher de equilíbrio. Ela sabia que estava acontecendo uma guerra. Ela sabia do que se tratava. Ela sabia que Císera, de alguma forma, estava perseguindo, estava guerreando contra uma tribo, estava guerreando contra uma nação, contra um povo. Ela sabia disso. Ela estava atenta ao que estava acontecendo. Embora talvez ela não fizesse parte daquele povo, mas ela sabia, e talvez ela tivesse conhecimento de quem de fato era aquele Císera, quem era aquele reino, quem era Jabim, quem era aquelas pessoas, e contra quem eles estavam guerreando, contra o povo de Deus, contra a tribo de Naftali, contra a tribo de Zebulon. Era o povo de Deus, o povo escolhido por Deus. E no versículo 9, Deus declara, através da vida de Débora, a Baraque, que entregaria a vitória sobre as mãos de uma mulher. E sabe o que aconteceu, gente? Jael se posicionou dentro desta promessa. Havia uma promessa que uma mulher venceria, derrotaria, destruiria o inimigo. E ela se posicionou. E ela foi lançada, ela esteve preparada, esteve pronta, esteve atenta para tomar posse dessa promessa. Ela tomou posse dessa promessa. Então existiu uma promessa, no capítulo 4 de Juízes, versículo 9, existiu uma promessa. E coube a quem? A Jael. Serviu para ela. Ela sabia da promessa e ela tomou posse dessa promessa. No versículo 11, seu esposo Eber, ele se separou do seu povo. Então houve um desligamento dele daquele meio em que para ele não traria nenhum resultado, não traria nenhuma vitória, não traria um marco. Se ele talvez tivesse continuado ali dentro da tribo, dentro do clã dos queneus, ele não tivesse o nome dele citado na Bíblia, com reconhecimento histórico marcado. Então ele sai do meio do seu povo. Há momentos em que Deus quer que nós nos retiremos, em que nós vamos para um outro lugar, uma outra dimensão, um novo tempo, uma nova vida, uma nova estratégia. No versículo 17, Císera se refugiou na tenda de Jael. Ele tinha convicção de que ali havia paz, tranquilidade. Mas, gente, quem era Císera? Era o inimigo. Císera era o inimigo. E muitas vezes agora para nós mulheres, nós que somos a Jael, quantas vezes o inimigo, ele adentra dentro da nossa casa. Ele entra dentro da nossa casa. Muitas vezes ele quer saciar a sede dentro da nossa casa. Será que você vai abrir a porta da sua casa e você vai saciar a sede do inimigo? Ali ela foi estratégica. Ela deu a ele o quê? O leite, porque ela sabia que dessa forma ele estaria saciado e ele descansaria, ele adormeceria. Ela foi estratégica. Então, ainda que de alguma forma foi dada uma legalidade, foi dada uma brecha, o inimigo teve êxito e ele adentrou a sua casa, adentrou o seu lar, adentrou a sua família, não sacie a sede do seu inimigo. Seja estratégica, esteja atenta, seja racional. Não seja somente emoção, seja racional. E diz no versículo 18 que Jael aproveita a oportunidade. No versículo 19, ela não sacia o desejo nem a necessidade do inimigo. No versículo 20, o inimigo tenta induzir ela à mentira, tenta enganá-la, coloca ela, dá uma ordem a ela, então fique lá fora. E se porventura alguém passar por aqui, algum soldado, e perguntar por mim se há alguém dentro da tua tenda, diga não. O inimigo muitas vezes está tentando provar que é nosso parceiro. Ah, tem paz entre nós. Que isso? Não há paz nossa com o inimigo de jeito nenhum.
E ele quer iludir, ele quer enganar, ele é mentiroso e quer induzir você à mentira. Por quê? Porque é confortável ele estar dentro da tua casa, é confortável ele dominar o teu território, o teu lar, a tua vida, os teus sentimentos, as tuas emoções. Não permita, mulher, não permita. No versículo 21, ele é adormecido pelo cansaço. E Jael finca ali uma estaca atravessando-lhe a cabeça e ele morre. Mate o inimigo. Não deixe ele ter êxito, não deixe ele ter domínio, não deixe ele dar ordens dentro da tua casa, não deixe ele dar ordens para você, não deixe ele dar ordens para a sua vida, não deixe ele te iludir, te enganar e fazer com que você minta por ele, porque ele quer reinar sobre a tua casa, mulher. Ela não se deixou manipular, ela reconheceu o inimigo. Ela não alimentou o inimigo, ela não saciou a sede dele. E ela não perdeu a oportunidade de o destruir dentro da sua casa, porque não havia espaço para o inimigo ali. Mulher, esteja atenta, esteja alerta. O teu marido às vezes iniciou uma missão, às vezes o teu marido saiu do meio do clã, saiu do meio do lugar onde não existiria êxito, não existiria vitória. O teu marido às vezes começou uma missão, ele deu o pontapé inicial, às vezes ele deu o primeiro passo, às vezes ele também tomou uma atitude. Só que a missão de destruir, de matar o inimigo está nas tuas mãos. Não deixe o inimigo ter êxito dentro do teu lar. Mulher, você tem que ser corajosa, valente, destemida. Você precisa ser estratégica. Não alimente o inimigo, esteja atenta, perceba quem é ele. Ele está tentando te enganar, dizendo que tem paz entre vocês, querendo dormir, adormecer, tomar domínio na tua casa, dar ordem a você para fazer o que ele quer, te fazer mentir e ainda ser alimentado. Não alimente o inimigo, não alimente o inimigo. Não deixe ele ter êxito dentro da tua casa, mate ele enquanto é tempo, destrua ele. Há poder na sua vida, a estratégia que Deus te deu, toma posse dessa palavra, há a estratégia dos céus para a tua vida. Deus quer que você seja racional, fria e calculista no momento que tem que ser. Muitas vezes a gente tem que ser prudente como a serpente. Presta atenção. Como que é a característica de uma serpente? Você vai ser mansa sim, mansidão. Não precisa ficar desesperada, apavorada, o inimigo está vindo na direção da minha casa. Não, não tema. Maior é o que está contigo do que aquele que está com o inimigo, do que aquele que está no mundo. Toma posse dessa coragem, toma posse dessa estratégia. Respire. Seja racional, não haja com as emoções. Deus está entregando o inimigo nas tuas mãos, ele já garantiu a vitória. Mulher, se posicione. É isso que Deus tem para sua vida nessa manhã. Tome posse nessa tarde, tome posse nessa noite. A hora que você estiver ouvindo, tome posse dessa palavra. Seja Jael, corajosa, destemida, atenta, alerta e tenha entendimento. Entenda quem é o teu inimigo. Não seja iludida, não seja enganada. É isso que Deus tem para nós. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe sua vida, seu lar, proteja a tua casa, a tua família e te dê as estratégias na medida certa que você precise, com equilíbrio. E que Deus abençoe. Um beijo, fiquem com Deus. Até amanhã. Aguardo vocês para o nosso terceiro dia de reflexão. Até mais.